É, hora do manhwa. Depois de todas as suas irmãs serem mortas, uma jovem imperatriz senta no trono do império. Mas em vez de cumprir seus deveres, ela passa dias e noites bebendo e dormindo com vários homens, e sempre os executa logo depois. O povo a chama de imperatriz sangrenta, mas um dia ela encontra um bonito jovem que consegue convencê-la a poupá-lo, cativando seu coração contando histórias que leu nos livros, e se aproximando cada vez mais da imperatriz louca. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Imperatriz Escarlate, e espero que aproveite. A história começa com as pessoas nas ruas do Império discutindo o fato de que a Imperatriz passava todo o seu tempo em prazer e devassidão, enquanto seus subordinados sofriam de fome e pobreza. Qualquer um que ousasse expressar sua insatisfação era decapitado. Seu cabelo é tingido com o sangue dos mortos, por isso todos a chamam de Imperatriz Escarlate. Um cara disse ao narrador que a rainha poderia virar a cabeça dele por falar essas coisas sobre ela, então ele pediu para trazer belas garotas para eles. Seu amigo disse que já era hora, acrescentando que o vinho não tem o mesmo sabor sem uma garota bonita por perto. A mulher lhes trouxe 5 jovens belezas. O cara se aproximou de uma garota e levantou seu vestido. Quando ela ficou indignada, ele disse que ela logo estaria tirando aquilo de qualquer maneira. Ele então se moveu para outra garota. O jovem disse à mulher que hoje ele escolheria essa garota. A mulher disse que era a primeira vez dela ali. Ele acrescentou que isso seria ainda mais interessante. O loiro segurou a garota perto dele e disse que ele seria o primeiro com quem ela passaria a noite. De repente, seu amigo derramou saque de um jarro diretamente em sua cabeça. Ele perguntou indignado por que ele fez isso. O amigo respondeu que essa jovem garota estava chocada com seu comportamento. Ele se aproximou dela e perguntou quantos anos ela tinha. A garota respondeu que ela tinha se tornado adulta recentemente. O cara de cabelo escuro disse que esse lugar não era para ela e pediu que ela saísse dali. Então ela agarrou sua mão e disse que queria servi-lo hoje. O loiro a empurrou e perguntou indignado como ela ousava tocar o terceiro filho do conselheiro. Ele disse a ela que esse cavalheiro estava indo para o palácio amanhã para se tornar o príncipe consorte. A garota perguntou surpresa ao jovem se isso era verdade. O cara respondeu que seu amigo estava certo e que amanhã ele seria escolhido como imperador e também teria o título mais honroso que um homem pode ter. Ele acrescentou que se tornaria o príncipe consorte e teria que conceber uma princesa com a linda imperatriz. A garota pediu ao cara para contar mais histórias sobre o palácio imperial. O cara respondeu que ele ficaria feliz em lhe contar o que sabia. Quem se torna príncipe consorte é obrigado a usar uma variedade de sapatos todos os dias. O jovem acrescentou que nunca pensou que teria que usar sapatos tão pequenos, e também que agora, ele não poderia mais sair do palácio. O cara disse que o rosto do príncipe consorte deveria parecer impecável nas cores vermelha e dourada. As decorações na cabeça devem corresponder à flor do mês de nascimento. Mas aqueles que nasceram no mesmo mês que a imperatriz em novembro não contam. O príncipe é obrigado a pintar constantemente suas bochechas e lábios e carregar um frasco de perfume com ele todas as noites. Agora ele se tornará a pessoa que deve reabastecer a energia da imperatriz da maneira mais íntima. Ele será o príncipe consorte. Rapazes bonitos em roupas luxuosas com flores na cabeça estavam ajoelhados com as cabeças baixas. A imperatriz se aproximou de cada um deles. Quando Sua Majestade se aproximou dele, o cara de cabelo escuro viu apenas suas pernas esbeltas. A garota lhe pediu para levantar a cabeça e olhar em seus olhos. A imperatriz disse que já o tinha visto antes e o cara ficou chocado porque a reconheceu. Esta era a garota com quem ele conversou na noite anterior. Sua Majestade perguntou ao jovem por que ele estava tremendo tanto. Ela perguntou se era porque ele tinha festejado a noite toda com gás na noite anterior ao dia de sua eleição. O cara implorou por misericórdia. Ele jurou que não sabia que era ela, mas a imperatriz balançou sua espada e perguntou por que era tão difícil para ela encontrar um marido digno. A garota acrescentou que teria que se livrar de todos esses caras. Ela matou todos os candidatos e disse que a eleição tinha terminado. De repente o cara abriu os olhos e viu que estava sozinho. A imperatriz se sentou no trono, com o sangue de outra pessoa escorrendo de suas mãos, descendo por suas pernas e pingando no chão. Sua Majestade se virou para o cara de cabelo escuro e disse que era a vez dele de agradá-la naquela noite. A imperatriz foi embora e o cara pensou que muita coisa tinha mudado no império ultimamente. Durante o reinado da imperatriz anterior, não poderia ter acontecido que tantos filhos da nobreza fossem mortos. O cara entendeu que se de alguma forma a irritasse, ele seria morto imediatamente. A imperatriz deitada na banheira disse que ontem ele estava mais reservado, dizendo que ela era jovem demais para tais atividades, mas um pouco depois da conversa, ele fez o que ela queria. O jovem pediu desculpas mais uma vez a Sua Majestade pelo que aconteceu naquela noite. A garota disse que tudo estava bem e perguntou se ele poderia fazer isso de novo se ela o escolhesse como marido. O cara respondeu que era seu dever. Ele acrescentou que era obrigado a dar a ela uma princesa que a sucederia como imperatriz. Essas palavras tocaram suas memórias. Ela já tinha ouvido essa frase tantas vezes. Cada um dos candidatos a príncipe anterior prometeu dar a ela uma princesa.
A imperatriz se levantou da banheira e lhe perguntou, então disse que só tinha uma pessoa capaz de governar essas terras e essa pessoa era ela. O cara lembrou imediatamente da história do homem, a história sobre como a imperatriz de seu reino passava todo o seu tempo em prazer e devassidão, enquanto seus subordinados sofriam de fome e pobreza. Qualquer um que ouse expressar sua indignação é decapitado. Seu cabelo é tingido com o sangue dos mortos, por isso todos a chamam de Imperatriz Escarlate. Sua Majestade perguntou ao rapaz se ele estava impressionado que seu cabelo era tão vermelho. A garota disse que ela é a única pessoa nesse país com essa cor de cabelo. Ela acrescentou que era sangue em seu cabelo e que mesmo que ela o lave ou mergulhe em tinta, o sangue dos que ela matou ainda aparecerá repetidamente. A imperatriz disse que ela entendia quem ela era e aceitou isso. O rapaz pediu para poupá-lo, mas a garota cometeu o assassinato novamente. Ela estava sentada coberta de sangue quando o general Yun veio até ela. Sua Majestade ordenou que ele dissesse a todos os senhores que a partir de agora, haveria uma eleição todos os dias. A garota acrescentou que não importa quem eles sejam, simples ou nobres, todos devem participar. Se não conseguirem se provar, serão recompensados com a execução. Na cidade, começaram a discutir ativamente o fato de que a imperatriz matou todos os candidatos a príncipe. Um cara disse que isso não é um império, mas uma completa bagunça. O segundo cara acrescentou que isso acontece quando uma mulher está no poder. O primeiro cara disse que assumiu que seria assim quando a serpente lançou a maldição. Essa maldição proibia os homens de tomar o trono. Ele acrescentou que o fim do império chegaria em breve com uma mulher no trono. De repente, alguém colocou uma lâmina em seu pescoço. O general Yun disse ao cara que isso logo seria o fim dele. Ele perguntou ao cara como ele ousava insultar a imperatriz. Os dois homens que estavam de pé nas proximidades e imploravam por misericórdia caíram de joelhos e cobriram o rosto com as mãos. O general Yun cortou os lábios do jovem com sua espada e ele gritou de dor. Então o general disse que apesar de serem estúpidos e tolos, isso não os impede de serem súditos de sua majestade. Ele acrescentou que eles deveriam ser gratos a ela, já que sua majestade pediu para ele ser misericordioso com os habitantes do império, mas ele avisou que por insultar um membro da família governante, da próxima vez eles perderiam suas cabeças. À noite, a imperatriz novamente chamou o general Yun para o seu lugar. Ela estava sentada no chão coberta de sangue. A garota pediu ao general para remover o corpo sem vida e ensanguentado do homem. O general Yun disse a sua majestade que as pessoas estavam agitadas e que até o ministro-chefe temia abrir a boca depois de perder seu filho amado. A garota o agarrou pelo cabelo e perguntou como ele ousava dizer a ela o que fazer. O general Yun disse à imperatriz que sua vida agora estava em suas mãos. A imperatriz perguntou como ela poderia matar um homem que era como um irmão para ela. A garota pediu para ele lavar o sangue de suas mãos e disse que todos os candidatos de ontem foram escolhidos pelo Lord Yun. Sua majestade pediu para trazer a ela qualquer homem que não pertencesse ao palácio. Ela acrescentou que o status social não importava. A imperatriz disse que todos nesse palácio querem apenas uma coisa, que ela continue esta maldita família. O cara de cabelo verde trabalhava na biblioteca imperial. Ele amava muitos livros e ficava triste porque ninguém no império queria lê-los. A maioria das pessoas no império não sabia ler nem escrever por mais de um ano, ninguém exceto ele tinha cruzado o limiar da biblioteca. Ele temia que ela pudesse ser fechada. O bibliotecário estava procurando um livro de contos de fadas, e no momento em que o encontrou, alguém atingiu com uma flecha. Então ele viu um jovem fugindo de alguém. O rapaz implorou a sua majestade para poupá-lo, mas ela ainda o atingiu com uma flecha. O cara de cabelo verde pegou o jovem e o escondeu entre as estantes de livros. Então ele mostrou ao fugitivo uma saída secreta da biblioteca para a rua, e o jovem com uma flecha no ombro agradeceu ao seu salvador e pediu seu nome. O bibliotecário disse que seu nome era Kane. Antes de partir, o jovem disse que um dia retribuiria sua ajuda. Kane pensou que não precisaria, já que agora ele era um homem morto. Atrás dele, ele ouviu a voz da imperatriz. Ela perguntou como ele ousava roubar seu prêmio. O cara pensou que seria bom morrer rapidamente. Ele queria que ela o matasse agora mesmo, em vez de lhe dar uma morte dolorosa. A garota disse que ele teria que agradá-la com seu sangue em vez do outro rapaz. A imperatriz notou que o rapaz não tinha medo dela. Ela se aproximou dele e disse que ele era bastante bonito, então ela o deixaria viver por enquanto. Nos aposentos de sua majestade, o rapaz começou a gritar quando a empregada tentou despir-lo. A imperatriz não podia acreditar que ele estava recusando intimidade com ela. Pela primeira vez, um homem não queria dormir com ela. Ela lhe disse que a maioria dos homens se prostrava voluntariamente na frente dela para alcançar seus objetivos. A imperatriz pegou sua espada e disse que sentia muito. Ela acrescentou que pensava que ele duraria mais que os outros. Sua majestade se aproximou do rapaz e perguntou quais seriam suas últimas palavras. Kane pensou por um momento e olhou em seus olhos. O rapaz disse que a pele sob seus olhos tem uma cor escura pronunciada. A garota ficou muito surpresa, e não esperava que ele dissesse exatamente isso em vez de suas últimas palavras. Kane disse que há um velho ditado: o lugar mais escuro é exatamente abaixo da fonte de luz.
O rapaz sugeriu que os assuntos do governo tomavam muito do seu tempo, e por isso, ela não tinha tempo para cuidar de si mesma. A imperatriz disse que não se lembrava dele se chamando de médico. O rapaz respondeu que tinha lido muitos livros sobre medicina durante todos esses anos trabalhando na biblioteca. Sua Majestade disse que isso era muito interessante e perguntou o que ela deveria fazer, enquanto abaixava a espada. Kane disse que a resposta era muito simples, mas seria bastante difícil seguir as instruções. E isso interessou a imperatriz. O bibliotecário acrescentou que todos os dias ela precisaria comer uma porção de vegetais frescos e salmão selvagem, que continham o poder de ajudar a resistir ao fluxo do rio. A imperatriz riu e disse que ele era estúpido se achava que ela não conseguia obter vegetais e peixes. Então Kane disse que as pessoas não têm poder sobre as leis da natureza devido à fome, os campos e pastagens estão vazios e os camponeses não têm trabalho. Então, tudo o que restava para eles era o roubo nas montanhas ou o roubo de navios, e aqueles que tentavam fazer pelo menos algo eram mortos pelos mesmos ladrões. O rapaz contou o que estava acontecendo nas águas deles. Os peixes eram capturados sem sequer terem a chance de desovar. Sua Majestade ficou irritada e disse que ordenaria suas tropas a varrerem esses ladrões da face da terra e tudo voltaria ao normal. Kane tranquilizou a imperatriz e disse que agora ela precisava pensar em outra coisa. Ele disse que ela precisava apagar a luz e dormir um pouco. A garota deitada em seu colo riu alto. O jovem perguntou o que era engraçado nisso. A imperatriz perguntou se ele não tinha ouvido os rumores que circulavam sobre ela por todo o império. Ela acrescentou que ele provavelmente estava tão ocupado com seus livros que não falava com as pessoas há muito tempo. A garota disse que passava todo o seu tempo dançando e bebendo. Kane disse que precisavam descansar disso também. Então, depois de pensar por um tempo, ela disse que ele estava certo e que ela não dormia desde aquele dia. Sua Majestade admitiu que se ela não tivesse um homem por pelo menos uma noite e não matasse ninguém, ela simplesmente não conseguiria dormir. Então Kane disse que apesar dele não ser adequado para ela como homem, ele pensava que poderia lhe proporcionar um sono saudável. A garota perguntou como ele faria isso. O rapaz disse que encheria a mente dela com os contos de fadas maravilhosos que sua mãe lhe contava e os mitos que continham toda a sabedoria desse mundo. A imperatriz disse que ele era bastante convincente. A garota pediu que ele contasse uma história de fadas, mas prometeu executá-lo se ele não tivesse sucesso. Kane deu sua palavra de que tudo daria certo e pediu que Sua Majestade se acomodasse. Ela se deitou no travesseiro e o bibliotecário começou sua história, contando que há muito tempo, em uma terra muito distante, vivia uma garota que ganhava vida coletando frutos do mar e vendendo eles aos aldeões. Ela era uma excelente pescadora, ninguém poderia se comparar a ela na pesca. Mas ninguém poderia imaginar que a garota entendia a linguagem dos peixes. E então, um dia enquanto nadava, ela testemunhou uma cena incomum. Duas sereias estavam brigando, suas vozes agudas cortando a água. A garota decidiu ajudar o tritão que estava sendo espancado e assustou a outra sereia. Mas de repente, ela se sentiu mal porque estava na água por muito tempo. Ela pensou que já era o fim e que ela permaneceria para sempre no abismo do mar. Mas ao abrir os olhos, a garota viu que estava deitada na praia. Na sua frente, ela viu um tritão de cabelo verde que a salvou. Ele estava deitado sobre ela e abriu a boca. A princípio, ela ficou um pouco assustada, mas depois pensou que se tornar sua noiva não era a pior opção. A garota relaxou e disse que estava pronta para fazer o que ele quisesse. Quando ela tentou beijá-lo, o tritão pulou para longe dela e perguntou o que ela estava fazendo. A garota disse que apreciava caras persistentes, mas não achava os passivos atraentes. Depois de pensar um pouco, ela disse ao tritão para não se incomodar e decidiu ir para casa. Mas de repente, ele pegou a mão da garota e disse que não podia deixá-la ir. Rosel acrescentou que não podia deixá-la viva depois de vê-lo. A garota ficou chocada e lembrou ao rapaz que ela o salvou e ele disse que lamentava muito, mas esse era o código sagrado de sua família. Então a garota perguntou ao tritão por que eles estavam brigando e por que o outro tritão tentou matá-lo. O rapaz disse que era costume deles lutar até a morte durante a época de acasalamento. A garota ouviu atentamente e fez uma pergunta. Ela perguntou se ele achava certo matar alguém que salvou sua vida, ainda mais por causa de um velho código em que eles são forçados a se matar. Rosel disse à garota que ela estava certa de certa forma e perguntou quem ela era. A garota fez os peixes saltarem do mar e baterem na cabeça do rapaz. Então ela respondeu que era humana, mas nasceu com um dom especial. Ela admitiu que desde o nascimento, ela sabia como se comunicar com os peixes. A garota disse que eles até ajudam a pescar, e às vezes, ela consegue pegar peixes grandes. Então ela beijou o tritão e disse que todos os peixes desse mar poderiam ser dele. A imperatriz perguntou ao bibliotecário como ele inventou uma história tão maravilhosa sobre um meio-homem e meio-peixe e se um lugar assim realmente existia. Kane disse que esse lugar só existe nas histórias, mas tinha rumores de que pessoas tinham visto sereias no mar. Então ele perguntou a Sua Majestade no que ela estava pensando. A imperatriz perguntou se era possível encher uma piscina no palácio com água salgada e deixar as sereias lá. Kane não sabia como responder até Sua Majestade dizer que estava brincando.
Ela disse que estava simplesmente morrendo de curiosidade sobre o que aconteceu a seguir. O rapaz continuou. Ele disse que a garota visitava o Tritão todos os dias, eles nadavam e pescavam juntos. O casal era feliz, mas um dia algo aconteceu que mudou suas vidas para sempre. Eles tiveram um filho. Na cidade, no mercado, as pessoas começaram a discutir que não tinham visto a garota que costumava lhes trazer peixes todos os dias há muito tempo. Uma senhora disse que precisava de algas marinhas. Outra mulher disse que iria até a casa dela para ver se estava tudo bem. Quando ela bateu na porta, ninguém respondeu. A mulher se lembrou de que a garota costumava pescar nessa hora e foi até a praia. Ao ver o que estava lá, seu cesto caiu e todos os seus ovos quebraram. Ela viu a garota sentada no rabo do Tritão e beijando ele nos lábios. A mulher correu para o mercado horrorizada e contou a todos o que tinha visto. Nesse momento, a garota continuava a beijar seu amante. Ela perguntou ao Tritão por que ele ainda não tinha lhe dito seu nome. O jovem disse que os nomes das sereias são extremamente difíceis de usar no dia a dia. A garota disse que tentaria lembrá-lo. Então o Tritão lhe disse seu nome. A garota disse que era muito bonito. O nome dado ao Tritão descreve toda a sua vida e hoje ela ouviu seu nome. Peixes multicoloridos e conchas azuis, olhos iridescentes de tartarugas que viveram por centenas de anos, correntes oceânicas que levam águas polares frias ao oceano tropical quente e geleiras ao longe. Tudo isso é o verdadeiro nome do Tritão, e essa garota foi a única que poderia lembrar um nome tão longo. O Tritão abraçou a garota e disse que também gostaria de saber seu nome. A garota riu do fato de que ele queria saber o nome dela tão tarde. O jovem disse que nunca perguntou o nome de ninguém antes, mas com ela era diferente. Ela era a mãe de seu filho. Então a garota disse que não tinha nome. Rosel ficou muito surpreso com isso, e a garota disse que seus pais a abandonaram quando ela era pequena porque ela nasceu uma menina. A garota pediu a seu amante que lhe desse um nome. Ela disse que gostava de nomes longos como o dele. Se toda a sua vida se tornasse seu nome, ela achava que não era tarde demais para começar a sua. Rosel inventou um nome para ela, e a garota disse que era maravilhoso. A mulher no mercado gritou que aquela garota pescadora devia estar louca. Ela contou a todos que aquele monstro estava fazendo sons estranhos e a garota estava esfregando todo o corpo contra sua nadadeira. Um cara disse que deveriam ir e puni-la por sua perversão desprezível. Outro cara o parou e disse que poderia ser perigoso, já que não tinham ideia do que aquele monstro era capaz. Então, seria melhor relatar esse incidente às autoridades locais, e o primeiro cara concordou com ele. A garota gritou e pediu para deixá-la ir. Ela perguntou aos homens por que a agarraram e onde levaram seu marido. A mulher esbofeteou e mandou parar de falar bobagens. A velha gritou que aquele não era seu marido, e além disso, toda a vila a criou, mas ela se transformou em algo desconhecido. Então, ela agarrou a garota pelo cabelo e começou a bater em sua cabeça. A mulher gritou que ela se tornou uma vergonha para toda a vila e que seria melhor para ela morrer. De repente, ela foi interrompida por um cara que era o chefe da vila. O chefe pediu silêncio para fazer um veredicto. Ele disse a todos que essa criminosa não só não relatou a presença do monstro na vila, mas também decidiu se casar com ele sem a permissão do chefe da vila. Porque a garota se tornou íntima de um monstro terrível nunca antes visto, o chefe da vila a sentenciou a 100 chicotadas e a castração de sua feminilidade. O chefe da vila colocou uma tigela de uma bebida de cor de sangue na frente da garota. Depois que ele derramou seu conteúdo na boca dela, o rapaz disse que depois de beber aquilo hoje, ela deixou de ser uma mulher. Ele acrescentou que pelo crime que cometeu por se casar com um monstro, por profanar toda a vila, ela passaria o resto da vida na prisão e em arrependimento. A garota sabia que se bebesse aquela bebida, não morreria. Ela sentiria como se sua alma tivesse morrido, nunca mais seria capaz de amar. Seu longo cabelo foi cortado e os moradores começaram a jogar lixo deliberadamente na praia para que nenhum tritão pudesse mais se aproximar da costa. A garota chamou seu amado com esses gritos. A imperatriz acordou e pulou de horror. Ela estava toda molhada e tremendo de medo. Kane perguntou a sua majestade se estava tudo bem. A garota disse que ele prometeu que suas histórias ajudariam a relaxar, mas ele só piorou as coisas. O rapaz se desculpou e disse que não era sua intenção. A imperatriz disse que não queria mais ouvir suas histórias. Kane abaixou a cabeça para sua majestade e disse que sua vida estava em suas mãos. A garota agarrou o rapaz pelo cabelo e perguntou se ele merecia morrer. Kane perguntou a sua majestade por que ela estava tão chateada. A imperatriz respondeu que ele mesmo sabia. Ela pegou sua espada e balançou em sua direção, dizendo que era tudo por causa de suas histórias. O bibliotecário acrescentou que essa história ainda não tinha um final, mas a imperatriz disse que isso não importava. Então Kane disse que enquanto morria, ele rezaria pela saúde, segurança e pelo reinado dela. A imperatriz ergueu sua espada para a cabeça dele e perguntou por que ele não tinha medo da morte. Sua majestade disse que as pessoas geralmente tremem antes de morrer. Sem esperar por uma resposta, a imperatriz expulsou o bibliotecário de seus aposentos. Ela disse que não queria vê-lo nunca mais. Depois que Kane saiu, o general Yun perguntou à imperatriz se ela estava bem.
Ele disse que mataria aquele rapaz se ele tivesse chateado Sua Majestade. A garota deu um tapa no rosto dele e disse que tinha acabado com isso. O general Yun não esperava tal reação da imperatriz. Ele disse que ouviu sua ordem. As pessoas na cidade estavam sussurrando que já tinha passado um mês desde que a imperatriz escolheu o homem com quem dormir. Uma garota disse que todos no império têm medo dela, mas acrescentou que há uma pessoa ainda mais assustadora que a imperatriz. Sua Majestade foi informada de que Lord Yan tinha chegado. Até o som de seus passos a enojava. O príncipe do império, Lord Yan, se aproximou do trono onde a imperatriz estava sentada. Sua Majestade perguntou o que o trouxe até ela. Ela acrescentou que não se viam há muito tempo. Lord Yan se ajoelhou e disse a Sua Majestade que seu súdito estava ali para se encontrar com a grande imperatriz dessa nação. Então ele se levantou e disse que tinha ouvido que Sua Majestade se recusava a escolher um marido para si mesma e até recusava os serviços de concubinas. O jovem disse que acreditava que a imperatriz deveria cumprir seus deveres e continuar a linha imperial dando à luz um herdeiro. A imperatriz rangeu os dentes de raiva. Sua Majestade respondeu ao Lorde que não era tão fácil receber jovens todas as noites com um corpo tão frágil. Ela perguntou se seria um grande pecado para a imperatriz se algo acontecesse com ela porque trabalhou demais para dar à luz um herdeiro. Lord Yan disse à imperatriz que ela respondeu a essa pergunta muito sabiamente. Então ele disse que queria apenas que Sua Majestade cumprisse seu dever. Durante o jantar, Lord Yan disse à imperatriz que tinha preparado esses pratos deliciosos especialmente para ela e que esse salmão era considerado uma iguaria trazida dos rios do sul. A imperatriz se lembrou imediatamente do rapaz de cabelos verdes da biblioteca que lhe falou sobre peixes. A garota imediatamente se repreendeu por tais pensamentos. Quando Lord Yan propôs um brinde à Sua Majestade, todos levantaram seus copos de saquê e gritaram Viva a Imperatriz! A garota olhou para o Lorde que tinha sangue saindo da boca. Todos começaram a gritar que ele tinha sido envenenado e a chamar por um médico. A imperatriz apenas sorriu silenciosamente e continuou bebendo o saquê. Lord Yan disse à imperatriz que um espetáculo de marionetes tinha sido preparado especialmente para ela e a garota percebeu que tudo era apenas sua imaginação. A imperatriz ficou um pouco chateada, embora soubesse que ele nunca cairia em tal armadilha, então decidiu parar de pensar no impossível. O espetáculo começou. Primeiro, o deus Piton dos rios apareceu. Então o narrador começou a história, explicando que quando o primeiro imperador do império começou a construção da capital, ele matou um Piton que vivia no local do futuro palácio. Morrendo, o Piton lançou uma maldição sobre o império que dizia que se alguém tomasse o trono imperial, o império cairia. Quando o imperador adoeceu e já estava à beira da morte, a imperatriz nomeou a princesa como herdeira do trono. Desde então, as imperatrizes continuaram a governar no império. As imperatrizes governaram com sabedoria e habilidade, dissipando lentamente as preocupações do povo e conquistando seus corações. Viva a imperatriz! Gritaram os atores. Sua Majestade aplaudiu e disse que foi uma apresentação magnífica e um prazer assistir. Apenas a imperatriz acrescentou que eles a bajulavam muito. A imperatriz perguntou se eles realmente acreditavam que ela governava com sabedoria e habilidade. A garota acrescentou que ela manuseava uma espada com maestria, então de certa forma eles estavam certos, mas Sua Majestade disse ao ator que isso não tinha valor algum, já que eles eram apenas marionetes estúpidas nas mãos do marionetista Lord Yan. Lord Yan se aproximou da imperatriz e disse que estava apenas tentando aliviar qualquer fardo de Sua Majestade. A governante perguntou se ele agora, como sempre, estava pensando no melhor para o império. O Lorde pegou o copo dela e disse que agora estava pensando que ela tinha bebido demais. Então, o jovem convidou a imperatriz a relaxar um pouco e ir para a cama com ele. Após essas palavras, a imperatriz imediatamente fingiu que tinha perdido a consciência. Então Lord Yan ordenou que as criadas acompanhassem Sua Majestade aos seus aposentos. Ele disse à imperatriz que ela poderia descansar por enquanto e deixá-lo lidar com tudo. A imperatriz se lembrou de si mesma quando criança. Ela lembrou de um dia específico, quando se alegrava com as flores que cresciam graças ao seu cuidado com elas. A garota fez uma coroa de flores e a deu à sua irmã mais velha. A garota disse que gostava mais daquela coroa que da coroa imperial. Então, a garota disse à irmã que sempre estaria ao seu lado quando ela se tornasse imperatriz. A garota chorou e disse que estava grata por tê-la. A garota perguntou à irmã por que ela estava chorando, mas ela não respondeu. De repente, Lord Yan se aproximou delas e disse à garota que era hora da sua lição. Então ele perguntou à Sua Majestade se ela iria para a aula com essas flores na cabeça. A garota rapidamente tirou a coroa de flores e disse que não queria aquilo. A garota ficou chateada porque sua irmã tirou a coroa de sua cabeça e Lord Yan se aproximou dela e perguntou por que a princesa não fazia aulas de arranjo de flores se ela estava entediada. A princesa respondeu que gostaria de ter aulas de governo real e economia como sua irmã. Ela acrescentou que já tinha dito isso a ele muitas vezes. Lord Yan ouviu e disse que ela não precisava aprender essas coisas. O jovem também acrescentou que apenas ele poderia ajudar a imperatriz. A garota começou a chorar e chamou o Lorde de muito insolente.
Então ela perguntou se ele ousava ir contra seus desejos, lembrando que ela era uma representante da família imperial. O Lorde disse à princesa que suas palavras eram verdadeiras e se aproximou dela. Ele se desculpou com a princesa e a empurrou com uma mão. A garota caiu na água voando sobre o parapeito, vendo apenas o rosto sorridente dele e o céu recuando enquanto se aproximava do fundo do lago. Quando pensou que estava quase morta, sem ar, Lord Ian a puxou da água. Ele gritou com as criadas por deixarem a princesa sozinha. Lord Ian disse que salvou Sua Alteza e então bateu em uma das criadas, dizendo que toda a família dela pagaria se algo acontecesse à princesa. A garota tentou gritar que foi ele quem fez isso com ela, mas com seu olhar aterrorizante, ela percebeu que não poderia fazer nada contra ele. Ela perdeu para Lord Ian naquele dia. A princesa acreditava que estava derrotada, agora e para sempre. A imperatriz se lembrou daquele dia e se perguntou se valia a pena viver uma vida perdida. Ela pensou que seria mais fácil morrer. A imperatriz saiu da cama e disse à sua criada Sokka que iria dar um passeio no jardim. A garota disse que deveria acompanhar Sua Majestade, já que já era bastante tarde. A imperatriz pediu para ser deixada sozinha e saiu. Kaine estava organizando livros na biblioteca e viu um livro sobre sereias. Ele imediatamente se lembrou do riso estridente da imperatriz e de como ela estava deitada em seu colo. Afastando esses pensamentos, o rapaz decidiu que era hora de terminar o trabalho e saiu para tomar um pouco de ar fresco. Kaine notou a lua cheia e começou a admirá-la. De repente, ele a viu. A garota estava parada olhando para a água. O jovem se lembrou de como estavam próximos naquela época e imediatamente se repreendeu por tais pensamentos. Kaine nem percebeu quando Sua Majestade pulou na água. Ele rapidamente pulou atrás dela e a puxou para a margem. A garota não reagiu a nada e o rapaz gritou se ela conseguia ouvi-lo. O jovem se desculpou antecipadamente e começou a massagear o coração. A imperatriz abriu os olhos e disse ao rapaz que ele era corajoso por tocá-la naquele lugar. Quando ela falou, Kaine a abraçou apertado e admitiu que estava com muito medo por ela. Ele disse que estava feliz por ela estar bem. O rapaz quis chamar alguém para ajudar, mas a garota o impediu e o beijou. Kaine queria dizer algo, mas ela pediu que ele ficasse em silêncio e o beijou novamente. Então, a garota pediu a Kaine que não contasse a ninguém que a viu ali. O jovem pegou Sua Majestade nos braços e disse que a levaria para um lugar seguro. A imperatriz presumiu que ele queria se vingar dela pelo que ela fez com ele da última vez. O rapaz respondeu que de forma alguma queria machucá-la. Ele acrescentou que simplesmente queria levá-la para sua casa e acender uma fogueira para que Sua Majestade não ficasse doente com as roupas molhadas. Em casa, Kaine preparou chá quente e o levou para a cama para a imperatriz. A garota pediu ao jovem que se aproximasse e ajudasse a trocar de roupa. O rapaz ficou tímido e a imperatriz perguntou se ele ousava desobedecer sua ordem. Kaine respondeu que não ousaria e se aproximou da cama onde a imperatriz estava sentada. O jovem se sentou ao lado dela e começou a secar seu cabelo molhado com uma toalha. Sua Majestade perguntou como ele a salvou e Kaine respondeu que simplesmente usou a reanimação cardiopulmonar. A imperatriz ficou surpresa e o rapaz disse que isso estava escrito em um livro que ele tinha lido recentemente. A garota riu e perguntou se era verdade que seus livros tinham respostas para qualquer pergunta. Um minuto depois, ela admitiu a Kaine que estava dormindo muito bem desde que ele contou aquela história. O jovem disse que estava muito feliz por poder ajudá-la. Então a imperatriz pediu para contar outra história. Kaine agradeceu a Sua Majestade por permitir que ele a servisse. O bibliotecário disse que a história não terminou com a garota sendo expulsa da vila. O jovem perguntou se Sua Majestade permitiria que a história continuasse. A garota se virou para ele e gritou, dizendo que ele não podia imaginar o sofrimento que ela passou pensando que era o fim. Kaine disse que continuaria a história quando Sua Majestade estivesse pronta, e a garota rapidamente se acalmou. Então ele pediu que ela fechasse os olhos e se concentrasse em sua voz. A garota se deitou na cama e disse que não conseguia relaxar porque ainda estava com frio. Kaine pediu desculpas a Sua Majestade por esquecer de acender o fogo, mas a imperatriz pediu ao jovem que não fosse acender o fogo, mas sim se deitar ao lado dela e abraçá-la. O rapaz não conseguia decidir se faria isso por muito tempo, e a garota disse a ele para se acalmar e apenas se deitar ao lado dela. Kaine fez como Sua Majestade mandou. A imperatriz se aconchegou contra o peito dele, e o rapaz a envolveu com os braços. Eles ficaram deitados em um abraço, a respiração quente dela tocava seu coração como fogo na noite, sem saber onde começava esse calor, sem saber que essa noite nunca voltaria. Eles se tornaram um só. A garota foi abandonada em uma ilha isolada onde viviam leprosos porque a garota de cabelos curtos não era diferente dos leprosos de lá. Deram a ela uma casa vazia para morar. Muitos dias se passaram desde então. A garota frequentemente ia à praia e nadava no mar, ela não esquecia o frio mar azul ao qual pertencia. A pescadora não mudou nada, ela ainda era a mesma garota com um coração apaixonado ardendo de amor. Todos os dias ela ia pescar e compartilhava sua pesca com os moradores. Um dia, os aldeões a apresentaram a uma garota que chamavam de Sereia. Eles a levaram para ela e disseram que ela ficaria em sua casa. A estranha usava um capuz na cabeça,
então tudo que a sereia podia ver era seu cabelo vermelho brilhante como o dela e olhos amarelos. A garota disse que não se importava em levá-la consigo. Na manhã seguinte, a pescadora acordou a garota, tirou o cobertor e disse que era hora de se levantar. A hóspede a atacou e começou a estrangulá-la. A pescadora a empurrou e disse que já era quase meio-dia e hora de trabalhar. A garota perguntou por que não podia dormir um pouco mais. A dona disse que não funcionava assim ali. Ela acrescentou que poderia lhe dar peixes de graça, mas não permitiria que ela ficasse em sua casa, então teria que trabalhar duro. A garota com capuz estava sofrendo com o calor. A pescadora percebeu que ela tinha parado de trabalhar e disse para ela se concentrar e colocar os peixes corretamente. A hóspede perguntou por que estavam fazendo aquilo. Ela acrescentou que o peixe tem um sabor melhor quando está fresco. A garota disse que a estação chuvosa estava se aproximando, então fica mais difícil para as pessoas nadarem e pescarem, e outros animais marinhos mergulham mais fundo para evitar as águas agitadas. A pescadora explicou que secando os peixes dessa maneira, eles poderiam armazená-los por mais tempo. Ela acrescentou que é cansativo, mas necessário. A garota disse à hóspede que ela poderia descansar depois de descascar as ostras. Então, ela jogou uma bolsa sobre o ombro e disse que estava indo para a praia. A hóspede ficou muito feliz e disse à pescadora que queria ir com ela e aprender a pescar tão habilmente quanto ela. A garota respondeu que não era tão fácil quanto parecia. Além disso, uma das razões era que a pescadora sabia como falar com os peixes. Depois de pensar um pouco, a garota perguntou à hóspede se ela sabia nadar. A estranha disse que sim, e elas foram para a praia. Quando se aproximaram do penhasco, a pescadora disse que poderia ser perigoso nas profundezas, então era melhor ela ficar na parte rasa e coletar mariscos. A pescadora começou a se aquecer e disse que isso era necessário para que os músculos não tivessem cãibras. Então, ela percebeu que a garota estava com medo e se aproximou dela. De repente, a estranha esfaqueou no estômago com uma faca e a jogou do penhasco no mar. A garota tirou o capuz, e caindo do penhasco, a pescadora percebeu guelras em suas orelhas. A sereia ficou sobre o penhasco e observou a pescadora cair na água. Lágrimas correram de seus olhos. Limpando suas lágrimas, ela pulou na água, suas pernas se transformaram instantaneamente em nadadeiras e todo o seu corpo foi coberto por escamas e guelras. Ela agarrou a mão da garota e disse que não a deixaria partir. Naquele momento, pareceu à pescadora que seu amado estava correndo para ajudá-la. A sereia abraçou a garota e rezou para que ela sobrevivesse. Seu nome é Óleo da Tempestade, que traz calma entre muitos peixes, disse o tritão. Então, ele admitiu que nadou muito contra ondas altas, mas ele era impotente diante dela. Ele também disse que ela era uma onda que podia alcançar as estrelas, mas tudo se dissipa como ondas no oceano. Rosel disse que ela era um tsunami. Ele acrescentou que tinha visto muitas coisas bonitas em sua vida, mas comparado ao nome dela, não era nada. O jovem disse que ela era o amor dele, segurando um ovo nas mãos. Foi aí que o nome do bebê começou. A garota recebeu o nome mais bonito de todos, e mais tarde, parada na praia e vendo seu pai morrer, ela o chamou. A garota disse ao pai que tinha inventado um nome para ele que seria o último, e agora o nome dele é Tolo. Ela acrescentou que a mãe deles os abandonou e os deixou sozinhos no mar. A pescadora acordou e viu na sua frente uma mulher idosa que estava sentada ao lado dela enquanto ela dormia. A garota percebeu um ferimento em seu estômago do qual sangue estava escorrendo. Ela perguntou à velha onde estava a garota que estava com ela. A mulher respondeu que ela mesma estava se perguntando onde ela tinha ido. Ela acrescentou que toda a vila já estava procurando por ela. A mulher com capuz disse que estava preocupada com aquela garota porque ela não conseguia falar. A pescadora ficou muito surpresa ao ouvir isso, afinal ela entendia tudo o que aquela garota lhe dizia, e a velha disse que a garota só conseguia fazer sons e não falava palavras de fato. Quando a garota percebeu que era a única que entendia a estranha, ela saiu correndo de casa dizendo à velha que precisava ir. A mulher tentou parar a pescadora, que estava sangrando por um ferimento no estômago. Ela disse que tinha acabado de costurar seu ferimento, então precisava se deitar, mas a garota a empurrou e disse que precisava encontrar aquela garota. A mulher disse que eles já estavam procurando por ela, então ela poderia descansar por enquanto. A pescadora não a ouviu e correu para a floresta, gritando para a mulher que precisava encontrar sua filha. A garota correu até se deparar com um capuz que estava na estrada. Ela sabia que era o capuz da sereia, mas essa estrada levava às montanhas. A garota pensou por que a sereia deveria ir para as montanhas em vez do mar e rapidamente correu. No topo da montanha, entre a floresta, ela encontrou sua filha. A garota estava deitada no chão e morria gradualmente sem água. A garota gritou e a filha abriu os olhos. A pescadora pediu à filha para não morrer, mas ela disse que era tarde demais. Ela acrescentou que morreria em breve porque não tinha água por perto. A garota disse que ela e seu pai estavam esperando por ela na praia, mas ele morreu e seu último nome era Tolo. Ela disse que se tornou seu primeiro nome. Então, a sereia admitiu que estava procurando por ela para matá-la, mas como seu pai disse, ela não pôde deixar de se apaixonar por ela.
Ela pediu desculpas e acrescentou que esse era seu último nome. A sereia fechou os olhos, e sua mãe disse que seu primeiro nome não era estúpido, ela é o olho da tempestade, a onda e o tsunami que as estrelas escondem. A mãe acrescentou que não a deixaria morrer e não deixaria desculpa ser seu último nome. A pescadora disse à filha que ela se tornaria seu oceano e puxou o fio do seu ferimento. Seu sangue jorrou no rosto da sereia. A garota sentiu como se estivesse se afogando no oceano em um corpo humano. Então, ela se lembrou de que não poderia se afogar porque era uma sereia, e continuou a afundar. Seu pai lhe contou desde a infância sobre uma mulher que ela nunca conheceu. Ele disse que ela era uma pessoa e era sua mãe, então a garota decidiu viver em terra para encontrá-la. Mas ela percebeu que não pertencia lá. Ela tinha que voltar ao mar de vez em quando para respirar. A garota abriu os olhos e perguntou à mãe o que aconteceu. A pescadora respondeu que deu a ela um pouco do seu sangue em vez de água, mas precisavam se apressar e encontrar o mar. A sereia olhou para o ferimento da mãe e disse que precisavam voltar para a vila para costurá-lo. Ela acrescentou que não queria que sua mãe morresse por causa dela. A garota sorriu e perguntou à filha se ela queria que os aldeões vissem suas belas orelhas. A sereia corou e a pescadora tocou seu rosto com a mão e disse que estava feliz por vê-la. Ela disse que estava muito feliz por terem se encontrado e não podia acreditar enquanto ela tinha crescido tão rapidamente em apenas um ano. Então, ela se desculpou por não poder estar lá quando ela estava crescendo. De repente, a conversa delas foi interrompida por uma mulher com uma lanterna. Ela disse à garota que estava procurando por ela e se aproximou delas. Quando a mulher viu as orelhas da sereia, gritou. A pescadora ficou na frente de sua filha e a cobriu com o próprio corpo. Ela pediu à mulher para não tocar na garota. A mulher perguntou por que ela estava protegendo aquele monstro. A garota disse à mulher para não se aproximar muito delas. Então, ela deu a mão à filha e disse para ela segui-la. Elas correram para o penhasco de mãos dadas e pularam na água. Ambas tiveram um sonho em que estavam nadando no mar como sereias e lentamente se dissolveram nele. Kane viu lágrimas rolando pela bochecha da imperatriz de seus olhos fechados. Eles foram surpreendidos por uma batida repentina na porta. Alguém gritou que iria arrombar as portas se não abrissem. O jovem saiu, fechou a porta e ficou na frente dela. O general Yun colocou sua espada no pescoço dele e perguntou onde estava a imperatriz. Ele acrescentou que sabia que ela estava lá. A imperatriz saiu para eles, e o general Yun, junto com seus subordinados, caiu de joelhos na frente dela. Sua Majestade perguntou como eles ousavam acordá-la. A criada se agarrou à imperatriz e disse que estava muito preocupada com ela. O general Yun se desculpou por perturbar Sua Majestade. Quando ela estava saindo, a imperatriz perguntou ao bibliotecário se ele sabia quem ela era. O rapaz de cabelos verdes disse que Sua Majestade era a grande imperatriz, a governante de todos os reinos. A garota disse que ele estava certo e que a maioria das pessoas a conhece como imperatriz, mas seus servos próximos a conhecem por um nome diferente. A criada Sokka e o general Yun olharam para a imperatriz. A imperatriz se aproximou do jovem e sussurrou seu nome em seu ouvido, Irion. Ela tocou seu rosto com a mão e disse a Kane para ir ao seu palácio amanhã. O jovem se curvou e disse que seu decreto imperial seria cumprido. O bibliotecário acrescentou que era uma grande honra para ele, e a imperatriz saiu com seus subordinados. Na manhã seguinte, quando Kane foi ao palácio, ele estava vestido com um traje elegante e flores escarlates estavam entrelaçadas em seu cabelo, enquanto Sokka decorava seu cabelo. O general Yun estava ao lado deles observando. O jovem perguntou o que ele estava fazendo ali e se era apenas o guardião da biblioteca real. O general Yun disse que ele estava errado, porque a partir de agora ele é o marido da imperatriz. Kane ficou chocado e o general Yun disse que ele deveria se sentir lisonjeado e grato por a imperatriz ter escolhido alguém tão insignificante como ele, e também se comportar de acordo com o título. Então o general disse que devia escoltar o Sr. Kane ao Palácio Imperial e acrescentou que poderia contatá-lo a qualquer momento, se necessário. O general Yun leu a ordem que declarava que a imperatriz tinha generosamente dotado o Sr. Kane com o Palácio das Glicínias. O general disse ao jovem que a partir de agora, ele não viveria mais em sua residência atual ao lado da biblioteca, mas que sua nova residência seria o Palácio das Glicínias. Kane perguntou surpreso quem cuidaria da biblioteca se ele não estivesse mais lá. O rapaz acrescentou que continha livros valiosos que foram mantidos por gerações. O general Yun disse que não tinha necessidade de se preocupar com isso e apontou para as criadas. Kane viu as garotas que estavam cansadas de carregar tantas pilhas pesadas de livros. Quando o rapaz viu seus livros, ele imediatamente correu para eles e pressionou vários livros contra si mesmo. A criada pediu ao mestre que confiasse os livros às criadas para que ele não manchasse sua roupa. Então a garota disse que seu nome era Sokka e Sua Majestade ordenou que ela ficasse com o mestre para servi-lo e cuidar dele enquanto ele estivesse lá. Quando Kane entrou em seu novo palácio, ele não podia acreditar que tudo isso estava acontecendo com ele. Ele nunca tinha ouvido falar do Palácio das Glicínias antes, mas agora viveria ali. Depois de se instalar, o jovem pensou em quando Sua Majestade o chamaria. Ele sentia falta do doce riso dela e da maneira como eles ficavam nos braços um do outro.
De repente, houve uma batida na porta de seus aposentos. A criada Sokka informou ao Sr. Kane que um convidado o esperava no jardim. Ela também preparou bebidas para que ele pudesse tratar o convidado. Kane ficou muito surpreso que um convidado tivesse vindo vê-lo. Saindo para o jardim, ele viu o Sr. Yan lá. O jovem ficou um pouco assustado, mas então se recompôs e se curvou para ele. O bibliotecário disse que era uma honra conhecer o Lord Yan pessoalmente, já que não tinha uma única pessoa nesse palácio que não soubesse quem era o Sr. Yan. O rapaz pensou que não reconhecê-lo seria um grande erro, mas ele tinha uma pergunta: por que ele veio aqui? A falecida imperatriz era a irmã mais velha da atual imperatriz. Ela morreu em circunstâncias misteriosas, ou melhor, foi assassinada. Então, o Sr. Yan governou o império como príncipe regente antes que a imperatriz assumisse o trono. Naquela época, o Lorde era um governante forte e cruel, e ninguém, nem mesmo a imperatriz, ousava ir contra ele. Agora, o Lord Yan pegou a mão do Sr. Kane e disse a ele para se endireitar. O Lord Yan acrescentou que olhando para ele, via uma flor que ainda não desabrochou e uma pessoa que ainda não era capaz de nada. Era como se ele estivesse olhando para si mesmo quando entrou no palácio pela primeira vez. O Lord Yan pediu às criadas que os deixassem a sós e disse a Kane que o Palácio das Glicínias foi construído para sua falecida imperatriz. Então, ele disse que como novo proprietário desse palácio, o Sr. Kane deveria se comportar adequadamente e o bateu nas costas com um leque dobrado para fazê-lo se endireitar. O Lorde acrescentou que o Sr. Kane não deveria baixar a cabeça para seus inferiores. O Lord Yan perguntou como ele entretinha a imperatriz com dança, música ou artes marciais. Kane respondeu que não era muito bom em nenhuma das coisas que ele mencionou. O Lorde sorriu e disse que ele devia ser bom em agradar as mulheres. Quando Kane respondeu que era virgem, Yan ficou muito surpreso. Ele perguntou se é possível que a imperatriz ainda não tenha dormido com ele. Então, o Lord Yan perguntou irritado ao jovem como ele conseguiu isso. Então Kane respondeu que estava entretendo Sua Majestade com histórias encantadoras que ele tinha lido em livros. O Lord Yan riu ao ouvir essa resposta. Ele decidiu que o bibliotecário estava mentindo e tentando esconder algo dele, mas disse ao jovem que histórias são engraçadas. Então, Kane perguntou ao mestre se ele também gostava de ouvir histórias. O rapaz recomendou que o Lorde visitasse a biblioteca quando tivesse tempo livre. O Lord Yan se aproximou e disse em seu ouvido que existem apenas dois tipos de pessoas, aquelas que gostam de ouvir velhas histórias de fadas e aquelas que não têm nada para fazer. Apenas crianças pequenas, que não sabem de nada, ouvem contos de fadas. Ele acrescentou que a imperatriz adorava ser entretida com coisas novas, mas ela não o aceitaria apenas por causa das histórias. O Lord Yan perguntou ao Sr. Kane se ele sentia o mesmo. Yan sabia que ao continuar a afirmar sua própria posição, ele ofenderia Sua Majestade, e se ele recusasse, admitiria que mentiu para ele. Então, Kane perguntou ao Lord Yan se ele sabia o que o primeiro imperador fez imediatamente depois de construir a capital. O Lorde riu e disse que ele matou o Piton. Kane continuou e disse que o primeiro imperador matou o deus Piton dos rios. Quando Piton morreu, lançou uma maldição de que se algum de seus filhos ou descendentes masculinos assumisse o trono, o império cairia. Desde então, o império já foi governado apenas por imperatrizes. O Lord Yan disse que todo o império conhecia essa história. Kane disse que ele estava certo, já que todos os habitantes do império conheciam essa história. Nobres, mercadores, trabalhadores, servos, bem como crianças pequenas a conhecem. Sabendo que embora não possa ser vista a olho nu, as histórias conectam os corações das pessoas. Kane acrescentou que a imperatriz conhece o valor dessas histórias, por isso ela o escuta. Kane sabia que ao refutar as palavras do Lorde, ele ofenderia a percepção da imperatriz, e ao reconhecer suas palavras, seria forçado a abandonar suas próprias. Yan percebeu que tinha caído em sua própria armadilha. Vendo a imperatriz correndo em direção a eles, ele se curvou para Lord Kane e disse que acreditava que ele se tornaria um digno proprietário do Palácio das Glicínias, mas apenas se fosse cuidadoso. A imperatriz correu e ficou na frente do Lorde, cobrindo Kane com seu corpo. Sua Majestade perguntou ao Sr. Yan o que ele estava fazendo ali. Lord Yan se curvou para a imperatriz, e disse que queria apresentar o Sr. Kane aos costumes do Palácio das Glicínias como seu antigo proprietário. Mas então ele se afastou e disse que tinha que ir. Antes de sair, o Sr. Yan perguntou a Kane se ele estava familiarizado com a expressão tigre agachado, dragão escondido. Kane perguntou se esse não era a expressão que descreve uma pessoa com capacidades ocultas e potencial desconhecido. Lord Yan disse que ele estava certo e pediu a Kane que fosse vigilante no futuro porque, assim que ele se desviar, será destruído. Ele pensou consigo mesmo e sorriu ligeiramente. Depois que Lord Yan saiu, a imperatriz perguntou sobre o que eles estavam conversando. Kane respondeu que Lord Yan lhe deu um conselho sobre a vida no Palácio das Glicínias. A imperatriz ficou com raiva e perguntou por que ele a tomava por uma tola. A imperatriz pediu para dizer a verdade. Kane pensou que em certo sentido, isso era verdade. A garota pegou o queixo dele com a mão e perguntou por que ele não olhava nos olhos dela. O jovem se desculpou e a imperatriz o soltou e se afastou.
Ela assumiu que Lord Yan estava usando suas palavras e as dela como isca para provocá-lo. Kane disse que o Sr. Yan o tratou bem, mas a Imperatriz disse que não era o caso e foi por isso que ela lhe deu aquele palácio. A garota acrescentou que a maneira como ele fala é muito semelhante à do antigo proprietário do palácio. Kane perguntou surpreso a Sua Majestade se o Sr. Yan não era o antigo proprietário do Palácio das Glicínias. A Imperatriz respondeu que ele não era o verdadeiro dono. Ela contou ao jovem como ela e sua irmã frequentemente fugiam de todos e admiravam as estrelas. Elas podiam falar por um longo tempo sobre diferentes tópicos. Pequena Irion mostrou as estrelas a sua irmã, e disse que se as conectar, obterá algo semelhante a um leque. Sua irmã disse que isso era realmente maravilhoso, mas de repente Irion ficou triste. Quando sua irmã perguntou o que aconteceu, ela respondeu que o leque a lembrava do Sr. Yan. Ele sempre tinha um leque com ele e escondia o rosto atrás dele. A garota admitiu que ele lhe dava arrepios. Então, sua irmã lhe disse que não importa quão bonito seja o céu noturno, ele é inútil se seus olhos estiverem fechados. Irion perguntou à irmã o que ela queria dizer com isso. A garota respondeu que ela não deveria fechar os olhos, afinal, só então ela poderia ver algo bom nas pessoas. Não há necessidade de odiar aqueles que estão apenas tentando brilhar como as estrelas e fazer um nome para si mesmos. E a pequena Irion perguntou à sua irmã se o Sr. Yan estava causando problemas a ela. A garota respondeu que estava bem e sorriu. Então, ela acrescentou que isso é o que acontece com as imperatrizes, é um caminho solitário. Irion gritou que ela estava errada. A garota abraçou a irmã e disse que ela nunca estaria sozinha porque a tinha. A irmã a abraçou firmemente e disse que estava muito feliz em ouvir isso. Irion disse que ela e sua irmã frequentemente passavam a noite inteira juntas falando sobre as estrelas. A imperatriz admitiu que os olhos de sua irmã brilhavam quando ela lhe contava histórias. A garota se aconchegou a Kane e disse que às vezes pensa que está sendo punida por não seguir o conselho de sua irmã. Ela achava que simplesmente tinha fechado os próprios olhos, e então odiava a todos que encontrava em seu caminho. Sua Majestade disse que agora ela não vê as estrelas no céu e cai profundamente em sua caverna de solidão. Irion admitiu que na época, não conseguia entender o que sua irmã estava dizendo a ela, mas agora entendia o que a frase "a vida de uma imperatriz é um caminho solitário" significava. Eles ficaram abraçados e a garota admitiu a Kane que sentar no trono leva à solidão, isso penetra profundamente em seu corpo e ela odeia a sua vida por isso. O jovem pegou Sua Majestade pela mão e disse que estava ali, e não importa quanto tempo seus olhos ficassem fechados, ele estaria ao lado dela, então ela poderia fechá-los sem medo e dormir tranquilamente. Irion adormeceu profundamente e só acordou de manhã. Ela sentiu a cama e percebeu que Kane não estava lá. A imperatriz pulou da cama e começou a procurá-lo por toda parte. Saindo correndo do quarto, ela se deparou com sua criada Sokka. Ela disse que ele estava com Sua Majestade. A garota temia que Lord Yan o tivesse roubado e matado. Ela correu para fora e foi até o lago. Irion olhou para a água e decidiu que deveria ter morrido naquele dia. De repente, ela ouviu a voz de Kane a chamando de Sua Majestade. Ele correu até ela com um sorriso no rosto, e ela o acertou no rosto com a mão. A imperatriz gritou como ele poderia sair do palácio sem sua permissão depois de tudo que ela fez por ele. Kane admitiu que teve que sair no meio da noite porque foi informado que seu pai estava gravemente doente, então ele saiu silenciosamente para não perturbá-la durante o sono. Kane sorriu e colocou uma coroa de flores na cabeça de Sua Majestade. O jovem disse que no caminho de volta ao palácio, viu flores magníficas e não teve escolha senão parar e tecer uma coroa para ela. Irion ficou satisfeita com sua atenção, mas tirou a coroa da cabeça e a jogou na água. A imperatriz perguntou a Kane o que o fez pensar que ela gostaria disso. Quando Sua Majestade saiu, o jovem permaneceu parado na ponte, sem entender o que estava acontecendo com ela. A imperatriz foi chamada, mas ela não ouviu, pensando novamente em Kane. Lord Yan, na reunião, novamente perguntou a Sua Majestade quando ela daria um herdeiro ao Império. Ele acrescentou que selecionou pessoalmente 2 candidatos, mas a aprovação dela era necessária. Irion lembrou que não trouxe nenhum concubino desde que trouxe Kane para o palácio e sabia que Lord Yan estava muito irritado com isso. Quando a imperatriz viu a lista de candidatos dele, ela percebeu o que ele estava tramando. Havia o filho do ministro dos Assuntos Militares e o filho do ministro do Interior. Esses 2 ministros enfatizavam a importância de apresentar um herdeiro com uma linhagem pura para o futuro do Império. Irion sabia que eles apoiavam por um motivo, mas porque ela era a única que podia dar à luz o herdeiro legítimo desse império. Mas ao matá-los sem produzir um herdeiro, Yan usaria isso para derrubá-la. Aceitando ou rejeitando a oferta de Lord Yan, ela entendeu que o resultado seria o mesmo e ele conseguiria o que queria. Irion decidiu ganhar tempo e disse que concordava. No final da noite, Sua Majestade saiu para olhar as estrelas. Kane, que também admirava o céu noturno, viu Irion, mas a imperatriz não se aproximou dele. Pela manhã, a criada Sokka acordou a imperatriz. Irion disse que cortaria sua cabeça se ela tivesse algo sem importância. Sokka informou que os concubinos tinham chegado a Sua Majestade. O rapaz loiro disse que seu nome era Song e o homem de cabelos escuros se apresentou como Gon.
A garota lembrou que esses eram os mesmos filhos dos ministros que Lord Ian lhe falou ontem. Irion olhou para as mãos femininas deles e se lembrou de Kane. Suas mãos eram fortes e corajosas, também grandes e quentes. Kane era muito mais inteligente que aqueles que ela tinha conhecido antes, seu comportamento exalava confiança, ao contrário desses dois, e a maneira como ele olhava com seus olhos dourados parecia que ele não tinha nada a temer nesse mundo. Quando os jovens chamaram Sua Majestade novamente, a imperatriz respondeu que a vida no palácio era mais que confortável. Gon acrescentou que estavam ali há vários dias e não conseguiram encontrar Sua Majestade. Irion ficou surpresa, já que nem sabia disso. A imperatriz perguntou o que poderia fazer por eles. Gon perguntou por que um jovem chamado Kane vivia no Palácio das Glicínias. Ele acrescentou que isso poderia perturbar a hierarquia das pessoas do tribunal interno. Sua Majestade ficou com raiva e disse que tinha todo o direito de decidir quem deveria receber qual palácio, assim como decidir seus destinos. Irion se perguntou se deveria matá-los naquele momento, mas então se lembrou de Lord Yan e chamou o General Yun. Ela disse a ele que estava dando o Palácio das Orquídeas ao concubino Song e o Palácio dos Crisântemos ao concubino Gon. Os jovens ficaram felizes, mas Gon perguntou o que fazer com o Palácio das Glicínias. Então a imperatriz acrescentou que ao chegarem aos palácios, mais ouro e joias seriam entregues, mais do que eles jamais tinham visto. Os concubinos agradeceram a Sua Majestade por sua generosidade e deixaram seus aposentos. O concubino Gon perguntou ao seu amigo para onde ele estava indo agora. Song disse que estava interessado em dar uma olhada no palácio. Então, Gon disse que ele também iria para o seu palácio, e Song disse que não estava interessado em seu palácio porque estava indo para o Palácio das Glicínias. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Imperatriz Escarlate.